bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa em que você vai lá no meu Instagram, me segue, @AlbertoDeLisola, manda pergunta no direct ou na caixinha de pergunta. Primeira pergunta, o que você acha de dons? Você acha que algumas pessoas nasceram com um tipo de habilidade e até maestria em certas coisas e outras pessoas podem até chegar no seu nível, mas nunca vão chegar? Vejo muito amigo meu desanimando em tudo o que faz por conta dessa questão do dom. E tem uma outra pergunta que é parecida com essa, vou responder as duas juntas. Tem como alguém que é perna de pau, sem coordenação, um dia se tornar um Messi? Ou uma pessoa com QI abaixo da média ser o melhor em sua área de trabalho? Vamos lá. É claro que todos nós podemos melhorar em várias atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, sou péssimo no futebol, mas se eu começar toda semana a jogar futebol com um grupo que tem uma habilidade parecida com a minha, se a gente começar a trocar ideia, eu ir lá toda semana, inclusive se alguém lá puder me dar alguma orientação, daqui a um ano eu vou ser muito melhor do que eu sou hoje. É importante sim a gente criar comparação em relação ao nosso desempenho, mas com a gente mesmo. Porque as outras pessoas, elas vão ter outros ambientes, outras oportunidades e, principalmente, é importante a gente ressaltar que existem sim pessoas que nascem com certas habilidades maiores do que outras pessoas. Gente, isso serve para tudo na vida. Tem pessoas que vão nascer com uma inteligência maior do que outras. Tem pessoas que vão nascer com menos inteligência que outras pessoas. Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas. Sabe o que é interessante? É que quando a gente pensa em diferenças individuais, principalmente em termos de habilidades mentais, a gente vê algo que é normal na biologia, que o mundo é injusto. Ou seja, existe um movimento, inclusive de alguns psicólogos, de falar que não, todos somos iguais, o ser humano é uma tábula rasa. E isso aí é um terraplanismo danado, né? Na verdade, existem sim pessoas que têm mais habilidades para outras em vários campos da vida. Provavelmente, Neymar, Messi, o bruxo Ronaldinho Gaúcho, cara, eles nasceram sim com habilidade maior do que outras pessoas. Tiveram pessoas que tiveram inclusive o mesmo treinamento que eles, estavam no mesmo ambiente e não desempenharam na mesma qualidade que eles. Negar isso é negar o óbvio. Agora vamos lá. Isso não deve nos paralisar, certo? Se alguém nasceu com um dom para fazer alguma coisa, inclusive o termo dom é um termo que vai estar mais conectado com teologia, com religião, é um termo que eu nem gosto muito, ainda que a gente use bastante no nosso dia a dia, no senso comum. Mas o fato de algumas pessoas serem naturalmente mais habilidosas do que outras não pode nos paralisar de querer aprender aquilo que a gente quer aprender. Por exemplo, eu não tenho facilidade para dançar. A minha mulher, ela tem uma facilidade impressionante. Eu te pergunto, isso me impede de ter aula de dança e de melhorar minha capacidade de dançar com a minha mulher? Claro que não. E eu te digo mais, por mais que eu tenha dificuldade em aprender a dançar, quando eu tô no ambiente, na média, eu sou dos homens aquele que dança melhor. Ou seja, o fato de a gente ter certas habilidades de nascimento ou certas dificuldades de nascimento não devem nos paralisar. Pelo contrário, a gente deve se estimular em relação a isso. Agora, se você o tempo todo ficar se comparando com todo mundo, na boa vai ser bem difícil você conseguir desenvolver qualquer coisa na vida. Próxima pergunta. Explicação científica para fanatismo, idolatria, efeito de manada, necessidade do ser humano de ter liderança que indique um caminho, um comportamento, uma tendência, essa necessidade de se comparar com outros, competitividade, e em como todos esses fatores implicam na moldagem da personalidade de cada um. Será que tem relação entre sabedoria, autoconhecimento e a facilidade de cada um em se tornar objeto controlado por outro? Olha, eu vou te falar que, em geral, esse fanatismo, essa ideia de seguir um líder, está muito mais conectada com os vieses cognitivos, que são atalhos que o nosso cérebro faz o tempo todo, do que qualquer outra coisa. Ou seja, a gente achar que o fato de a gente ter mais escolaridade, ou o fato de a gente ser mais estudado, o fato de a gente ser mais sábio, vai fazer a gente ficar menos à mercê de vieses cognitivos, é uma ideia meio ingênua, sabe? Inclusive, a gente vai ter vários acadêmicos que são excelentes naquilo que eles fazem, e que surge aí um movimento político aí de manada
eles fazem o mesmo comportamento que todo mundo. Tinha médico inteligente, qualificado, negando a importância das vacinas durante a pandemia de Covid. Tinha médico, pesquisador muito qualificado, cheio de pesquisas científicas, que sabe como o método científico funciona, que era a favor do uso de cloroquina. A única coisa que pode nos livrar disso, o único tema que a gente pode estudar, que pode nos salvar, é estudar os próprios vieses cognitivos. Inclusive, tenho feito alguns vídeos aqui no canal sobre vieses cognitivos, porque quando a gente entende o viés cognitivo, a gente fica um pouco mais imune a isso. Teve uma pesquisa que identificou que pessoas que se dedicavam a compreender vieses cognitivos diminuíram esses viés em torno de 1/3 depois de uma única intervenção. Então, a gente entender mais sobre falácias, por exemplo, a gente entender mais sobre cada viés cognitivo, entender o que é um viés de confirmação, o que é um viés de comprometimento de esforço que foi dedicado a uma causa, quando a gente entende mais sobre o próprio viés de grupo e contextos em que o pensamento grupal vai surgir, ele geralmente vai surgir em contextos que tem muita coesão na amostra, as pessoas são muito parecidas, com ideais parecidos, muito isolamento de informação e, finalmente, quando existe uma causa que está acima de todos. Então, quando você junta isso tudo, grande coesão de pensamento, isolamento de ideias e uma forte tendência a uma causa que é acima de todos, a gente vai ter um comportamento de manada se manifestando de forma mais frequente. Aí a gente vai ver isso na política, a gente vai ver isso na religião, a gente vai ver isso em torcedores de futebol. Só que, entenda que o fato de a pessoa ser muito estudada, muito sábia, até mesmo ter muito autoconhecimento, não vai impedir que esses vieses surjam. O que vai fazer o viés diminuir a sua incidência, porque ninguém vai ficar imune a eles, porque o cérebro precisa de atalho, porque se não tiver esses atalhos, a gente vai gastar muita energia. O que vai nos ajudar nisso é entender sobre os vieses. Eu daria a dica de estudar sobre vieses cognitivos, dissonância cognitiva, inclusive tem uma pergunta aqui sobre dissonância cognitiva, e estudar sobre falácias. Falácias durante o discurso, durante debates, nos ajuda a ficar um pouco mais alertas em relação a isso. Em sua opinião, como profissional da área da psicologia, o que a escola deixa de ensinar que é imperativo para a boa saúde mental dos alunos e para questões profissionais? Por exemplo, como influenciar pessoas? E quais seriam os melhores métodos de ensino e como essa ideia poderia se concretizar? Olha, eu vou te ser bem sincero, considerando o que eu vejo hoje nas escolas, se as nossas crianças saíssem de lá no nível médio, sabendo matemática e sabendo escrever, seria um grande avanço. Eu acho muito importante, por exemplo, ensinar filosofia, ensinar programação de computadores, técnicas de comunicação, ou até mesmo aquilo que tem nos Estados Unidos, né, de estudar sobre como resolver coisas de casa, como trocar um gás, como resolver vazamento de encanamento, como trocar um pneu. São questões que iam agregar muito se fossem ensinadas. Técnicas de oratória. Só que, na boa, hoje eu vejo as pessoas escrevendo tão mal e não sabendo o básico de matemática. Cara, teve pandemia. As pessoas não conseguiam entender o que era um crescimento exponencial de casos. Então, no momento de hoje, se as pessoas saíssem gostando de ler, escrevendo bem e sabendo matemática, eu tava bem mais tranquilo. Agora, em termos de habilidades do dia a dia, não custava nada aprender um pouquinho sobre como resolver problemas de casa e primeiros socorros, porque são coisas que todo mundo deveria saber e não comprometeria muito a carga horária, né, da escola. Agora, se desse para ensinar sobre falácias, filosofia e pensamento crítico, filho, aí ficaria topzera demais. Mas hoje, no momento, se as crianças saírem escrevendo melhor e sabendo matemática, melhorando um pouquinho nossa pontuação no PISA, que é o tipo Enem internacional que a gente tem e que o Brasil sempre está nas últimas posições, se o Brasil melhorasse no PISA, eu acho que eu já estaria bem satisfeito. Por que pessoas inteligentes falam tanta burrice? Eu espero que essa pergunta não seja direcionada a mim, certo? Mas supondo que não foi, espero que não seja. Na verdade, por mais que a pessoa seja estudada, por mais que ela seja sábia, por mais que ela tenha estudado muito sobre autoconhecimento, vamos ter sempre vieses cognitivos. Vieses cognitivos são falhas que a gente tem de tomada de decisão, de julgamento, e que vão surgir devido a atalhos que o nosso cérebro vai acabar tomando. Um desses atalhos, por exemplo, é preconceito. A gente tem esse viés cognitivo do preconceito, ou seja, a pessoa vê alguém que é de determinada região do país ou que é de determinada etnia, já é suficiente para ter um monte de preconceito sobre essa pessoa.
E esses vieses cognitivos atingem todos nós, ninguém está imune. Em alguma medida, todo mundo vai sofrer influência de vieses cognitivos. E tem um viés cognitivo em especial que é muito forte e que vai atingir muito as pessoas inteligentes, que é a dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Você tem uma crença em determinado assunto. Só que essa crença é parte da sua identidade. É uma crença que para você é central. Pode ser uma crença, inclusive, religiosa, espiritual. Pode ser uma crença na ciência. Pode ser uma crença qualquer. E aí, quando você tem uma nova informação e que claramente vai acabar, vai destruir com essa sua crença, em geral as pessoas têm 3 opções. A primeira opção, que seria mais correto, a pessoa vai simplesmente absorver esse novo conhecimento e acabar com a crença que tinha antigamente. Pô, não vale a pena essa crença minha. Ela acaba com a crença. Ou seja, ela aprimora o pensamento, ela passa a acreditar numa coisa maior. Ela teve acesso a uma evidência e essa evidência foi suficiente para ela mudar de ideia. Só que nem sempre isso vai acontecer. Às vezes a gente vai ter a chamada dissonância cognitiva, que vão ser as outras 2 atitudes que a pessoa pode ter. A primeira delas é simplesmente o que a gente chama de isolamento da informação. Eu já ouvi isso várias vezes. A pessoa fala o seguinte: dentro da igreja, eu acredito nas coisas da igreja. Fora do conhecimento religioso, eu acredito nas coisas do mundo. Então, por exemplo, quando essa pessoa é questionada sobre a teoria da evolução, ela consegue, ao mesmo tempo, uma coisa muito doida isso. Ela consegue, ao mesmo tempo, acreditar que o mundo foi feito em 7 dias, que Adão já foi feito adulto. Ela acredita num monte de coisas que vão estar lá no Gênesis, mas ela tem, de certa forma, comparticionado também o entendimento da teoria da evolução, dos órgãos vestigiais, dos elementos aí que a gente tem que vão comprovar a teoria da evolução. Ou seja, pessoas que vão começar a ter o pensamento dividido. Elas pegam aquela crença, blindam, isolam, e aí quando ela se depara com a evidência nova, ela acredita na evidência nova, mas ela não deixa essa evidência mexer naquela crença central. Aí frequentemente vai falar assim: não, mas na verdade isso é um mistério de Deus. Não, mas na verdade é porque eu não sei exatamente como é o contato com os aliens. Não, na verdade, os aliens vêm aqui sempre, só que estão numa dimensão paralela. Não tem como eu vê-los. Ou seja, a primeira forma que a dissonância cognitiva vai se expressar é com esse isolamento da informação. E aí tem a segunda forma, que é a forma mais comum, em que a pessoa simplesmente usa de todo o seu intelecto, de todo o seu telencéfalo altamente desenvolvido, quem pegou a referência comenta aí, para simplesmente justificar a crença. Um exemplo de uma relacionada à religião que eu já ouvi recentemente. A pessoa me disse o seguinte: olha, eu sei que os fósseis são datados de milhares de anos atrás. Só que, na verdade, Deus já criou eles antigos, da mesma forma que ele criou Adão adulto. Ou seja, em vez de simplesmente reconhecer os fósseis, petróleo, todas as evidências que a gente tem a favor da evolução, a pessoa simplesmente usa do raciocínio, de um pensamento bem desenvolvido, pensamento bem cortical, né? E vai chegar e soltar uma informação que vai, não é bem blindar a crença. Na verdade, ela vai refutar as evidências que ela recebeu. Que é interessante, né? Porque no primeiro caso, a pessoa blinda a crença, aceita as novas evidências, mas ela vai entender que não existe uma conexão entre os dois, devido a algum tipo de mistério. Nessa segunda opção, a dissonância cognitiva começa a negar o fato. Ela começa a chegar num nível de negar os fatos. E aí, quando a gente estava falando de gente inteligente, quanto mais a pessoa for inteligente, mais bem elaboradas vão ser as explicações que vão ser usadas pela dissonância cognitiva. Uma pessoa que tem um QI muito alto pode ter crenças absurdas, conspiratórias, e ela vai criar justificativas cada vez mais elaboradas para justificar cada uma delas. Próxima pergunta. Você acredita em Deus? Quando me fazem essa pergunta, eu tenho a resposta curta e a resposta um pouco mais longa. A resposta curta é não. Aí eu já falo que não, aí não tem debate, mas a resposta mais longa é que sim. Na verdade, eu acredito sim que existe um Deus criador do universo. Eu não acredito que ele se importa. Eu não acredito em intervenções divinas. Porque se Deus é onisciente, se ele é onipotente,
Não há como, né, na minha perspectiva, agora eu tô falando de crença minha, certo? Tem nada de científico. Mas, a meu ver, não teria como Deus se decepcionar com a sua criação. Não teria como um Deus se surpreender com alguma coisa que vai acontecer. Não teria por que Deus fazer alguma intervenção. Porque se o tempo é fixo, tudo acontece simultaneamente, as intervenções já teriam que ser feitas previamente. Mas eu acredito sim que existe um Deus criador de tudo. E eu vou te falar, eu até acredito que possa existir hierarquia de deuses, tipo o Dragon Ball, sabe? Ou seja, eu posso ter deuses que criaram outros deuses que vão criar novos universos. Você talvez pense o seguinte: olha, Alberto, eu acho que a sua crença em Deus é absurda. Vou te falar uma coisa, a vida é absurda. Existir vida é algo absurdo, porque o universo, ele é caótico. O universo é caos, é aleatoriedade. O universo não tem ordem. A vida, ela é baseada na ordem. Cara, isso aí não faz sentido. Não faz sentido a gente existir como um ser consciente, senciente, que grava vídeo aqui no YouTube. Então a resposta curta, você acredita em Deus? Não. Resposta longa, sim. Quando a resposta longa, quando eu emito, você começa a achar que eu sou louco. Mas tranquilo, de boas. Como foi sua mudança da ciência da computação para a psicologia? Cara, é engraçado que eu comecei a programar muito cedo. Eu com 16 anos de idade já programava, já tinha experiência com Basic. Eu em 99, junto com um grupo de amigos na internet, a gente criou a CBT, Central Brasileira de Traduções. Muita gente não sabe, mas eu tinha um codinome Sonix. SONIX, e que era o codinome que eu usava para ajudar nas traduções de jogos de Nintendo, Super Nintendo, Master System. Inclusive, o grupo chegou a ser o maior grupo da América Latina de tradução, então eu era muito empolgado com esse tipo de coisa. Inclusive, recentemente, há poucos anos, alguém chegou assim e me mandou uma mensagem no Facebook: Alberto, sou seu fã. E eu achei que era por causa da memorização, por causa dos livros. Ah, que legal e tal. Como você conhece meu trabalho? A pessoa respondeu: eu sei que você é o Sonix. Aí eu disse assim, há muito tempo, não escuto esse nome. Eu me senti o Obi-Wan Kenobi, quando Luke Skywalker chega e pergunta se ele é o Obi-Wan, e ele é só o Ben Kenobi. Mas apesar de toda essa paixão com a computação, eu não tinha mais essa paixão quando virou profissão, sabe? Eu já tava lá na computação, tava estudando também matemática pura na UFMG. Aí eu decidi ser campeão de memória. Não, eu quero ser campeão de memória, não quero mexer com isso mais não. E como eu estava treinando minha memória, eu precisava ter um embasamento da psicologia, da neurociência, para poder dar aula sobre isso. Aí eu decidi fazer minha inscrição no vestibular da UFMG. Inclusive, eu nem tinha ainda a ideia que eu ia gostar tanto da perspectiva de saúde mental, que eu ia gostar tanto de hipnose. Inicialmente, a minha ideia era neurociência e aprendizagem, que inclusive foram temas que eu desenvolvi bastante na faculdade. E quando eu decidi que eu ia trabalhar com memorização, aí foi mais fácil eu largar a computação. Eu espero que eu tenha tirado sua dúvida. Tem uma dúvida? Vai lá, me segue no Instagram, @AlbertoDelisula. Manda no direct, manda a caixinha de pergunta. Agora, logicamente, se você quiser perguntar diretamente pra mim em tempo real, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. Aí você vai ter acesso ao grupo secreto do Telegram. E o seu nome pode aparecer no final do vídeo. Até a próxima.